E Fernando Diniz é o novo técnico do Corinthians. Vídeo de hoje do canal do Nicola te conta o salário e outros detalhes do acordo, uma reunião que não durou mais do que meia hora. Últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E Fernando Diniz é o novo técnico do Corinthians. A reunião que definiu a contratação não durou mais do que meia hora. Quero trazer uma série de bastidores sobre esse acordo, começando com a questão salarial. Fernando Diniz e seus 3 auxiliares vão custar R$2 milhões por mês ao Timão, exatamente aquilo que gastava com Dorival Júnior. Importante registrar que trata-se do maior salário de Fernando Diniz ao longo da carreira. Técnico que, enquanto dirigiu o Vasco, tinha direito a R$1.200.000 mensais. Lá atrás, quando dividia-se entre Seleção Brasileira e Fluminense, ele tinha direito a R$1.300.000. Eram 800 mil da CBF e outros 500 mil do Fluminense. Contrato até 31 de dezembro, a justificativa para um contrato mais curto diz respeito ao mandato do presidente Osmar Stabile, que se encerra no fim do ano. Mesmo caso do Marcelo Paz, o executivo de futebol também tem contrato somente até dezembro e foi o grande entusiasta da ideia e da contratação do Fernando Diniz. O novo comandante alvinegro começa a trabalhar nessa terça-feira e já estreia no meio de semana em jogo contra o Platense pela Libertadores da América na Argentina. Para completar, registrar que outros nomes como Tite e Vojvoda foram cogitados, mas descartados. A primeira opção alvinegra era de Fernando Diniz. O que você acha? Vai dar certo ou não vai? Já usa o espaço para comentário para registrar sua opinião. Se seu time está precisando de goleiro, pode pintar aqui uma grande oportunidade para julho. É que Lucas Perry, que brilhou com a camisa do Botafogo e chegou a ser convocado para a seleção brasileira, não vive a realidade que imaginava quando da transferência para o Leeds da Inglaterra. No fim de semana ele brilhou, colocando o Leeds na semifinal da Copa da Inglaterra, algo que não acontecia há 39 anos. Empate no tempo normal em 2-2 com o West Ham, na decisão por pênaltis, o brasileiro brilhou. Pois bem, quando se mudou do Lyon para o Leeds, o PR foi com a impressão e com a convicção de que se tornaria titular absoluto. E foi assim no início da temporada, mas recentemente ele tem sido reserva nos jogos do campeonato inglês e tem tido oportunidades apenas na Copa. E esse cenário tem frustrado o Lucas Perry, que entende que precisa jogar, por exemplo, para ser lembrado para a seleção brasileira. Importante contar que ele foi comprado pelo Leeds por 16 milhões de euros. Transferência do Botafogo para o Lyon, mais uma das várias transferências esquisitas feitas por John Textor por apenas 6 milhões e meio de euros. PR caberia no seu clube do coração? Já usa o espaço para comentário e registre a sua opinião, beleza? Quero te contar quais foram os alvos do Corinthians antes da contratação de Fernando Diniz. Você sabe, no domingo, depois da derrota por 1-0 para o Internacional, Dorival Júnior foi demitido na Neoquímica Arena. A partir dali, uma reunião ainda no estádio começou a debater sobre os nomes. O presidente Osmar Stabile deixou bem claro que o seu sonho seria o de contratar Marcelo Gallardo, ex-técnico do River Plate. Gallardo foi contactado e disse que só pretende voltar a trabalhar depois da Copa do Mundo. Ele também sinalizou que estar no Brasil não faz parte dos seus planos, nome descartado. Corinthians também fez contato com Felipe Luiz, ex-treinador do Flamengo. Felipe agradeceu o contato, o convite e o carinho, mas afirmou que havia acabado de se mudar para a Espanha, onde vai fixar residência enquanto aguarda por propostas de clubes europeus. Sobre Tite, foi um nome debatido, foi um nome discutido, mas 2 pontos pesaram contra. Primeiro, sua saúde, que parece estar debilitada. Depois, aquela cena feia do filho dele, o Matheus Bach, que é seu auxiliar, discutindo com o Tite na beira do gramado, ao lado do banco de reservas. Essa imagem pesou muito negativamente e o Corinthians acabou por nem levar adiante qualquer negociação com o Tite. Em relação a Juan Pablo Vojvoda, velho conhecido do executivo de futebol do Corinthians, o Marcelo Paz, eles trabalharam juntos no Fortaleza e a impressão que se teve a partir dessa conversa a portas fechadas no clube é de que o Vojvoda teria dificuldade em lidar com alguns dos jogadores muito grandes com os quais ele conviveria no Corinthians. Acabou sobrando pro Fernando Diniz, que está contratado. O anúncio aconteceu nessa segunda-feira, primeiro trabalho nessa terça. Fernando Diniz, que chega para ganhar R$1,5 milhão por mês. Eu havia escutado
de uma pessoa próxima ao Fernando Diniz que o pacote, incluindo o técnico e seus auxiliares, lhe garantiria 2 milhões de reais. O Corinthians me assegura que o pacote final será de 1,5 milhão de reais. Só para completar, registrar que Dorival Júnior deve assinar nessa terça-feira a rescisão do seu contrato com o Timão. E aí outra informação que vem do Corinthians, Dorival e todos os seus auxiliares custavam quase 3 milhões de reais por mês ao Corinthians. O clube precisa acertar a maior parte do pagamento da rescisão em relação à carteira, salário em carteira, mais ou menos 4 milhões e meio de reais. O restante vai ser parcelado em longas vezes. Importante registrar que a multa prevista no contrato do Dorival era de 3 salários, ou seja, o custo final do Dorival e seus auxiliares pode se aproximar de até 9 milhões de reais. O Diniz acabou de chegar, nem foi apresentado ainda, vai ser apresentado hoje, mas com o Dorival fora do alvo, quem foi cobrado foram os jogadores do Corinthians que foram cobrados pela torcida ontem e hoje novamente. Vamos ver aí as cobranças dos torcedores, sobretudo da Gaviões, né? Sobre os jogadores do Corinthians. O Corinthians não tá, mano. Liga aí que você não tá jogando. Já vai se ligando que a parada é assim mesmo aqui, certo? Funciona assim. Aqui é assim, certo? A gente aqui é torcida do cara. Brincadeira, xará. Toda vez é uma palhaçada. É todo mundo técnico com licença do caralho, tá o time, mano. Boas ideias com vocês, mano. Boas ideias, mano. Então fala, mano, que falaram com as ideias. Deu vários técnicos, rapaz. O que técnico vocês querem, irmão? Qual técnico vocês querem? Isso foi ontem. Hoje estiveram lá também novamente no CT, os torcedores estenderam faixas contra o time, contra os jogadores, sobretudo. E alguns jogadores foram cobrados, como o Gustavo Henrique, né? E também o Gabriel Paulista. E o André Ramalho. O André Ramalho foram cobrados pela torcida. Vou dar um pitaco rápido aqui, quero ouvir vocês. Não sei se a diretoria do Corinthians vai se manifestar sobre isso, mas custa acreditar que não vão fazer nada, assim, porque os caras foram lá, ameaçaram os caras, dar uma mensagem de abrir os vidros e falar que tá pensando que é o quê, aqui, vai ser no terror, não sei o quê. Eu sempre acho isso um absurdo. Eu não sou daqueles caras que demonizam as organizadas por tudo, mas isso pra mim não tem melhor cabimento. Os caras estavam trabalhando, estavam lá, e me custa acreditar que a diretoria não fez alguma coisa. Chama a polícia, bota o segurança, não, mas sei lá. Fez. Mas aí, a polícia resolveu não fazer nada? Tava lá, conversou com os torcedores antes. Realmente? Não, então, só para explicar. A polícia sabia que os caras iam lá, o clube também sabia, e aí quando eles chegaram, a polícia foi lá e conversou com eles. Nós estamos aqui, vocês querem conversar com os jogadores e tal, nós estamos aqui, o limite é esse. Vocês estão claro qual é o limite, a cobrança você vai conversar, vocês vão conversar e tal, ok, nós estamos aqui perto. E ficou lá perto. A polícia estava do lado, estava a 10 metros ali e tal, e ficou de olho ali no que ia acontecer. O aviso foi dado. Hoje pela manhã, mais uma vez, estavam lá os torcedores, estenderam faixas e tudo mais, também cobrando jogadores e também conversaram com os jogadores no vidro. E a mesma coisa, a polícia estava lá, perto dos caras, avisaram, as organizadas do Corinthians, inclusive a principal, assinou um TAC, né, um termo de ajuste circunstancial, é isso, né? E esse TAC de conduta, né? Ajuste de conduta. E esse TAC tem várias coisas que eles têm que agir e obviamente, violência e tal. Não sei o que, eles vão perder possibilidade de ir para jogo, faixas e bandeiras e tal. Então, esse TAC está assinado. E aí, diante dessa situação, a cobrança foi feita, mas dentro desse limite, que para muita gente já extrapola, para muita gente é um limite que não teve violência, apesar das falas e tudo mais. A gente vê isso na porta do CT do Flamengo, na porta do CT do Cruzeiro, na porta do CT, uma coisa meio... virou uma coisa bastante normal no futebol brasileiro. No México também tem, em Portugal a gente vê de vez em quando, na Argentina tem de monte. Isso vai se espalhando. A tampa da panela do torcedor estourou, né? Porque são 9 jogos sem ganhar. E eu repito, desde 2007 isso não acontecia, gente. Nós estamos em 26. Nós estamos indo para 20 anos e o clube nunca tinha ficado 9 jogos sem ganhar. É bastante significativo. E são 20 anos. O time que caiu é o que ficou 9 jogos sem ganhar. Um time ruim. Hoje tem jogador de seleção equatoriana, argentina, brasileira, holandesa, uma folha salarial alta. Tem o baita time para não ficar 9 jogos sem ganhar, obviamente. E a torcida colocou na cabeça, ponto. A culpa é dos jogadores. Ninguém mais tira isso da torcida organizada. Quem colocou isso na mente deles, quem colocou, qual foi a informação que eles tiveram, de quem partiu essa informação, a gente não sabe. A ponto de, a hora que estava acabando o jogo, eu falei, vai vir os gritos e vai citar o Dorival, né? Acabou o jogo, não citou o Dorival e foi pra cima dos jogadores no grito. Então, eles colocaram na cabeça que os jogadores... derrubaram o técnico. Ou derrubaram ou são culpados pela fase. Ponto.
E que agora o Diniz não vai ser culpado também. Vai ser os caras também. Então, não sei se os jogadores estão com essa ciência, mas eu tô avisando aqui. A torcida já sabe, ou tem a clara noção de que vocês são culpados pelos 9 jogos. Não é o comando e não vai ser o próximo. E se vier o próximo não vai ser vocês. E aí o recado dessa vez foi dado. E vou falar, o recado não era nem para quinta-feira, hein? Quase, nem nesses diálogos todos aí, nessas cobranças, quase ninguém falava de Libertadores se importando. Ó, é domingo, não pode perder pros caras, Ninguém nem citava Libertadores, parece que nem tem jogo quinta-feira. A única parte que eu vi de um vídeo lá, o torcedor fala, cara, nós estamos indo embora hoje, daqui a pouco nós estamos indo para Buenos Aires, são 2, 3 dias de estrada e não sei o que tá. A única hora que eu vi que alguém sentiu e falou de Libertadores, o resto era tudo derby. Então, clima no domingo, os ingressos vão começar a ser colocados à venda aí nas próximas horas e o clima vai ser de cobrança no domingo, no sentido de pressão para cima dos jogadores. Muito bem, eu não li o texto aí do termo de ajustamento de conduta, mas parece que o conceito de violência é um pouco alargado, né? Porque pra mim o que aconteceu aí é violência. Se chegar um cara aqui na porta, Macene, que você tá pensando, não sei o quê, com 5 brutamontes na porta do teu carro, me parece um pouco violento, mas talvez no termo de ajustamento de conduta isso não. Isso pode, essa é uma questão. A outra é, então o Vessone tem o diagnóstico aqui que a torcida escolheu ou decidiu que a culpa é dos jogadores. E vai chegar o novo técnico aí para trabalhar. Não é simples você executar o trabalho que o Diniz gosta, que é um trabalho de risco o tempo todo, você está toda hora se arriscando. Imagina os jogadores, com a torcida falando assim, você não joga nada, você tá não sei o que, e por outro lado tem que arriscar o tempo todo, que é o jogo do Diniz. Não vai ser muito fácil para essa turma, né? Bom ponto. Eu estava aqui pensando o seguinte, nos 1.600.000 reais que o Corinthians investiu nesses mesmos caras que estão ali na porta do CT para levar lá para Brasília para ganhar o diploma. E o Vessa fica bravo comigo, eu acho que tem que ser assim, tem que funcionar, é assim que funciona, é assim que dá. É óbvio que se a direção do Corinthians quisesse, essa pressão no carro não teria acontecido. Bastava orientar a Polícia Militar. Falei, olha, vamos passar a placa dos carros que vão sair, que vão chegar, e não entra mais ninguém, acabou. Vocês vão ali é a rua, né? Seja. Não é como entrar. Só estou contextualizando. Ali é a porta da rua, ali é a rua. Que isso, que fosse, né? Você faz uma barreira lá na frente, não passa ninguém, acabou e vamos embora. Então, isso faz um pouco parte do contexto, né, de clubes que têm essa relação umbilical pro bem e pro mal, né, com os seus torcedores. Então, o resultado de você colocar 1.600.000 reais para levar esses caras para Brasília é um pouco esse aí. Eles se acham donos do Corinthians. E isso acaba fomentando essa situação. A pressão é enorme, o risco é grande, o Diniz vai ter que fazer um trabalho extra mental para que os caras tenham coragem de sair no risco total, que é o jogo dele. E eu tentei levantar aqui, mas não consegui. O ChatGPT, que me ajuda às vezes, se confundiu aqui na informação que eu pedi, de tentar ver, como ele tem 8 jogos agora, né, como o Diniz começou o trabalho dele nos 8 primeiros jogos de Vasco, Cruzeiro e o Fluminense, né? Que foi um pouco que a gente viu na tela agora há pouco. Tem ali o aproveitamento geral, que acho que isso pode dar um tom. A sensação que eu tenho é que o time sempre começa meio mal. Tem derrotas, tem tropeços, o aproveitamento sobe um pouco mais ao longo do tempo, né? Então, neste ambiente de pressão, de jogadores sendo ameaçados, né? Ou joga pelo amor, ou joga pelo terror, enfim, domingo é não sei o quê. Você imagina como o jogador vai entrar em campo tendo que fazer a bola sair lá de trás no pé do goleiro e chegar lá na frente no Yuri Alberto. É bem complicado, sabe? Não é um negócio simples. Agora, se der certo, segunda-feira, a turma do chat vai estar falando, tá vendo, vocês maritacas, ficaram falando, nada. O futebol permite que possa dar certo no domingo, já que o jogo de quinta-feira já foi limado pela própria torcida, que tem que dar a resposta domingo contra o Palmeiras, né? Então, é alto risco, cara. É alto risco, sim. Deixa eu só mostrar, porque tem as outras imagens de hoje. Aconteceram hoje também. Quase que um replay das cobranças de ontem. Vamos ver. Pelo amor de Deus, mano. Você está tirando nós, mano. Nós viemos quinta-feira aí, conversando com vocês quinta-feira. Qual que é o problema, mano? Vocês não estão recebendo, irmão? Qual que é o problema, mano? Dores, tá? Não torcida, porque torcida você é líder, cara. Irmão. Você tem que tomar a rédea do bagulho, você não é líder. Tomar a rédea. Quem que tá de panela aí dentro, torcedores. Então, o que tá acontecendo, mano? Tipo, meu pai tava em casa, meu pai não tava lá. Parece que sim, irmão. Quanto tempo mais precisa aí, mano? Ponto importante. Caralho, mano. Ô, mano, vai lá, mano. Pelo amor de Deus, mano. A gente não quer saber agora qual que vai ser a desculpa, mano. Qual que vai ser a desculpa, mano? Que mudou o técnico, vocês conseguiram o que vocês queriam, da hora. Agora quero ver se vocês vão jogar com o Diniz, mano. Qual que vai ser a desculpa agora, mano? Vocês derrubaram o Dorival, mano. Da hora, quero ver o que vocês vão fazer agora, mano. 10 jogos sem ganhar, mano.
Pô, chega lá dentro, dá uns gritão, mano. Pelo amor de Deus, mano, você está tirando nós, mano. É técnico, é salário, o que é, mano? Porra, toda vez, mano. Sacode vestiário aí, mano. Vocês estão de panela, mano? Eu não tenho condições mais, é 10 jogos, irmão. É 10 jogos, mano. Você tem razão mesmo. Você que bate no peito, que nem nós. Você é coringão, você sabe como é que é o bagulho, mano. Os caras tá tirando nós, mano. Certo, mano? Eu sou o primeiro a assumir meus erros, certo? E o grupo também, mano. Só que, mano, mas vocês vão ficar assumindo erro até quando, mano? É 10 jogos, mano. É 10 jogos, mano. Você não é coringão igual nós? Então, mano, você que tá dando a cara aqui, mano. Mas vai vir todo dia aqui, mano. Mas vai vir aqui, ó. Mano, vai trombar. Você sabe como é que é, mano. O bagulho é uma humilhação, mano. Família, esses bagulho não quer isso, mas, mano. Não dá pra normalizar. Não dá. Isso que eu ia falar. Se a diretoria do Corinthians vão fazer qualquer coisa, nem que seja uma nota anódina, falando, não pode, não sei o quê, os caras estão falando de família, gente. Então, o Vessone até colocou uma observação, não é torcida do Corinthians, são torcedores do Corinthians. E nesse caso, desde ontem, são facilmente identificados. É a grande alta cúpula da Gaviões da Fiel. O presidente da Gaviões da Fiel estava ontem, tem nome, sobrenome, RG, CPF, e esse de hoje é o outro também, está sempre lá. É facilmente identificável. O cara está ameaçando a família do cara, do jogador. Futebol. Isso não existe. Isso não existe. Não existe, cara. A gente não existe. Não pode normalizar. Não existe. Uma coisa é a torcida protestar, botar faixa, vaiar. Isso aí não existe. Não existe. Claro que o clube é conivente, absurdamente. Né? Essa torcida, pro bem e pro mal, ela é aquela. Ela segura presidente, derruba presidente. Já ameaçou não ter eleição, né? No domingo falou lá, não vai ter eleição. E os caras acham que não são poder paralelo, né? É o que o e são mesmo. Manifesto... são. Agora isso aí não existe. De novo, queria ver aí o Memphis Depay abrindo a janela e tomando esse sermão, pega o avião dele, vai embora e dane-se, cara. Não existe essa situação e consegue muitas vezes judicialmente rescindir porque o cara não tem segurança para ameaçar o trabalho. E os do Corinthians foram embora recentemente por causa disso. Caras formados no Corinthians, isso não existe. É um absurdo. Detalhe, esses caras, esse de óculos, o presidente da Gaviões, que eles foram ao CT 2 vezes nos últimos dias, já falaram, nós tivemos quinta-feira, eles têm acesso, foram lá, cobraram, primeiro eles falaram sem o Dorival, segundo eles falaram com o Dorival. Eu não sei se nessa conversa com o Dorival, semana passada, quinta-feira, eu acho, o Dorival ficou lá 1 hora atendendo, porque não sei se o Dorival passou a eles a impressão de que, não sou só eu, não consigo mais aquela coisa. E aí eles transferiram a ira para... Então, e essas cobranças aí, é fogo. A gente fica num dilema jornalístico. Não devia aparecer esses caras, né? Eles gostam de... É claro, porque eles já fizeram essas cobranças lá dentro e não apareceram, né? Agora eles estão fazendo isso publicamente para a gente mostrar em rede nacional. É absurdo. E eles, de novo, simplesmente é muito fácil identificá-los. Até eu sei quem são, né? Então, isso aí passa de qualquer limite. Não existe. E tem a ameaça verbal a segurança dos jogadores e seus familiares. Se eu fosse jogador do Corinthians, eu nem ia mais jogar, cara. Tô tchau, vou destacar, eu tô fora. Fora. Abraço. Tá aqui a prova. Abraço, satisfação, tá aqui a prova, vou embora, vou pra minha casa, como fez o William, como fez o Cássio, como foi... porque o Cássio tem o ônus e o bônus, isso não existe. Isso passa de qualquer limite. E aí não tem troca de técnico, tal, não sei o que resolva esse tipo de situação. Isso não existe. E o pior, se vai lá e ganha do Palmeiras é porque foi dada a prensa na janela do carro, né? Na concepção da torcida organizada, que poderia ter as suas sanções, já que o presidente está incentivando dela esse tipo de cobrança. Só uma coisa, tem jornalista que é completamente radical contra a relação de... Eu não sou, então, eu sou sei, bem contrário. De organizada e tal. Eu também não sou, tô com o Tirone e com o Arnaldo, eu sei que tem companheiros nossos que são. Eu acho que não tem problema quando é autorizado pela diretoria para ir lá conversar, a cobrança. Se tivesse 100 torcedores com um batuque, gritando, xingando, faixa estendida, eu também não sou contra. Acho que aí é o ambiente de trabalho dos caras, então tem a ver, não tem a ver o cara ficar na porta do apartamento do cara, da casa do cara. Aí eu acho que é fora, num restaurante. Mas aí exagera, aí é o ponto que realmente eu tô com ele e com vocês, para mim é exagerado. Então eu tenho o meu limite. Repito, tem colegas meus jornalistas que não acham que nem tem que ter diálogo e nem tem que liberar para ir conversar. Eu não sou assim. Eu acho que é possível, que isso, desde que seja de um nível, tá tudo bem. Se fosse um protesto, repito, 100 pessoas com um instrumento ali, umas faixas e cobrando, também eu acho que tá ok. Mas aí para mim também extrapola, nessa hora que você vai abrir vidro e falar e citar a família e tal, aí eu acho completamente exagerado. A diretoria tem que se manifestar nessa história, gente. Ela pode ser refém, pode ser que a Gaviões mande no Corinthians. Mas ela vai se manifestar, abrindo a nota assim, nos arrependemos, estou arrependido de ter financiado a viagem deles para Brasília. Não, é uma relação umbilical, eles se alimentam. Sem dúvida, mas assim... E também para se eleger vai precisar do apoio dos caras, se não tem eleição. É um ente político muito importante dentro do Corinthians, muito poderoso mesmo a torcida do Corinthians. Mas isso ser um ente político não tem nada a ver com isso. Então, mas nem mesmo um ente político, ele está isento de ter uma crítica de uma direção. Falar,
falar, isso aqui não, gente. Isso aqui tem limite, vocês não vão ameaçar jogador aqui, família de jogador. Esse negócio é o fim da picada. E vou insistir no ponto que eu falei para você agora, Massa. Os torcedores identificaram que a culpa é dos jogadores, esses caras vão ter que entrar em campo domingo e fazer o que o Diniz mais gosta. Arrisquem, tente jogar, coragem, não sei o que lá. Como é que esses caras vão? Será que eu dou um passe mais arriscado aqui ou se eu fizer isso e errar, vão pegar minha família lá na hora que acabar o jogo? Né? Pensa na cabeça do jogador, um negócio desse. Não é fácil. Não é fácil. É uma loucura. Nesse cenário, o Diniz é o pior dos... Pois é. É o pior modelo possível para ter. Porque uma coisa é o mancinismo ali, as duas linhas de 4 fechadinho, acaba 0-0, vambora e tal. A outra coisa é jogar dessa maneira. Você tem razão, nesse sentido é antítese, né? Completamente. Não é? É uma... A chance de dar errado é muito grande, gente. E assim, pedir bom senso para a torcida é um pouco demais, mas a torcida tem que entender isso. O técnico que chegou aqui é um técnico que vai arriscar o tempo todo, que a palavra preferida dele é coragem. Então vocês vão e façam, errou, faz de novo, errou, tenta de novo, não interessa. Imagina a pressão dessa turma. Sim. É um negócio... Eu quero ver quando o Diniz vier a público falar que o resultado não é o mais importante. Não vai poder falar. Ele vai ter que equalizar o seu... O resultado vai vir, o resultado virá, né? Lembra o discurso dele no Vasco? Sim, claro. Que levou também, inclusive, o Coutinho à exaustão, né? Coutinho não tem nada a ver com o Diniz, tá? Não estou juntando uma coisa na outra, não faço uma edição maldosa. Mas o Coutinho também se levou à exaustão e pediu para ir embora, cara. Não aguento mais jogar bola. Inclusive com protestos parecidos. Que exatamente. Foi vítima lá. Falou assim, então não quero mais. Bastante responsabilidade. E reabilitado tecnicamente, mas mentalmente ele... Se perdeu. Então é algo para a torcida do... Exauriu. Quem vai exercer esse papel, né? É o Bidon, muito novo ainda, né? É o André, é o Garro, é o Memphis, quando puder jogar 4, 5 jogos. Não é uma coisa muito fácil não, hein? Nada fácil, aliás. Vessa, só pra você. Você tem jogo contra o Platense na quinta-feira, é isso? Quinta-feira. E tem jogo contra o Palmeiras no domingo. 0-0 contra o Palmeiras domingo. 3-0 contra o Platense lá, vitória. O que você prefere? Qual... Se tiver que empatar um e ganhar outro? Não, se você escolher um, o outro você perde. Então, se você escolher ganhar de 3-0 do Platense, você perde do Palmeiras. Agora, se você empatar com o Palmeiras, você perde do Platense. Não, perder do Platense e ganhar do Palmeiras. 0-10. Não, mas é 0-0. Tá bom. Mas é só o 0-0? Só o 0-0. Não, ganhar do Palmeiras aí fica fácil, eu também quero. Quero o seguinte, as suas opções não perder do Palmeiras. Tem que escolher. As suas opções são empatar com o Palmeiras, não perder do Palmeiras ou ganhar da Platense. Agora, se você escolher ganhar da Platense, você vai perder do Palmeiras. Se você escolher ganhar da Platense... Então 0-0. Então 0-0 e perder do Platense. 10 fichas? Claro, pô. Rapaz... Vai perder de novo do Brasileiro e um derby. Pra mim não faz o menor sentido. É isso mesmo? Vocês acham também? Eu? 3-0 contra a Platense lá. Ele é apaixonado pela Libertadores, ele vai falar Todos que somos. é melhor 3-0. Cara, não dá pra perder pro Palmeiras, né? Em casa, de novo, nessa crise. O Corinthians não tá nem aí com Platense, Platinense, o Corinthians não tá nem preocupado com nada disso. Platinense. O Corinthians vive em torno do derby e dos diplomas. Arnaldo, que é mais sensato nessas horas. Eu sou. Você preferia empatar com... você chegar em Itaquera, empatar com o Palmeiras, interromper a sequência de vitórias incríveis do Palmeiras lá, ou enfiar 3-0 na Platense? Bom, veja bem, então vamos lá. Se o seu raciocínio empatar com o Palmeiras e perder do Platense, estenderia a lista para 11 jogos sem vitória, sendo que o único bom resultado dessa sequência seria o empate contra o Palmeiras em casa. Não acho também um motivo de celebração, né? Mas acho que o jogo de domingo é muito mais importante. Claro. São 6 jogos na fase de classificação. Então, se não precisar... Sabe quem deveria ir para o jogo da Argentina? Só os torcedores com a grana deles, que foram lá encher o saco dos caras. E o sub-bebê, como disse o Massinho. Né? Aliás, esses torcedores deveriam estar suspensos do jogo contra o Palmeiras. Deveriam ser proibidos, porque está fácil de identificar, deveriam ser proibidos de ir ao jogo contra o Palmeiras. Certo? Depois de terem feito essa ameaça. Esses, os líderes, proibidos. Você não vai. RA, facial, você tá... Aqui é fácil, hoje é fácil. Isso aqui está fora, esse não entra. Só querer. Aí envolve outras instâncias, não é só a direção do Corinthians, mas tá posto. Esses caras, vai pra Argentina, vai lá, domingão contra o Palmeiras, você ameaçou todo mundo, persona não grata, você não comparece, você tá fora. Né? Qual a segurança que esse cara vai dar, como líder da torcida? Num jogo, se o Palmeiras ganhar do Corinthians, vai acabar o mundo, vão invadir, vão pegar os jogadores de porrada? É isso? Foi o que os caras falaram aí.
Não foi? Né? Sim, foi isso. Foi isso. Esses caras vão acabar ferrando o Corinthians. Eles já ajudaram muito. Assim, se você vai um pouco além do que foi feito, isso aí você põe sem público, você põe não sei o que lá, você tira a bandeira, tira o batuque, tira a faixa, põe sem público, tira organizada, tem um monte de coisa pra fazer. Os caras estão pedindo isso. O presidente da torcida está pedindo isso. Tá aí, E publicamente. como vai ser a cobrança se o... Exato. Qual é o nível de segurança? Domingo. Qual é o nível de segurança no campo? Os jogadores. Exatamente. Fala, minha turma, beleza? Mais um giro de notícias importante para vocês, então peço humildemente para dar o like nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sino das notificações para ficar sempre atualizado quando tudo está sendo falado, especulado, noticiado e informado nas últimas informações do maior clube do mundo. A gente pede para você dar o like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações e até o próximo vídeo. Fui!